Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue nosso canal, clique aqui no link do YouTube, siga as nossas redes sociais, compartilhe com outras pessoas. Essa é uma palavra para abençoar o seu coração. E nós estamos numa série de vídeos chamado Lições dos Salmos. Lições dos Salmos, onde nós estamos extraindo lições valiosas, aprendizados, princípios bíblicos para abençoar o nosso coração, no nosso dia a dia com Deus, na nossa caminhada cristã. E hoje nós vamos aprender o Salmo de número 9. Salmo de número 9, que fala sobre várias coisas importantes para você, para mim. O tema que eu coloquei no meu coração é a esperança dos aflitos. Deus como a esperança dos aflitos. E o Salmo 9 fala sobre isso. Vamos lá? Vamos mergulhar na palavra de Deus e aprender com o Senhor. A Bíblia diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei das tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam, somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrastaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Não se esquece do clamor dos aflitos. Por isso o nosso título, o clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê o que sofrimentos me reduziram, os que me odeiam, tu que me levantas da porta da morte, para que as portas da filha de Sião, eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afunda-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes os pés, faz conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença, infunda-lhes, Senhor, o medo, e saibam as nações que não passam de mortais. Tudo isso, meus amados irmãos, no Salmo de número 9. Mas que lições podemos extrair, práticas, para o nosso dia a dia, nós que somos cristãos, nós que cremos no poder da palavra de Deus, que princípios as Escrituras Sagradas têm para ensinar para mim e para você no nosso dia a dia. E aí eu extraí duas grandes lições quando nós pensamos sobre a esperança dos aflitos. Então, nós vemos aqui que Deus é a esperança dos aflitos. E duas lições principais nós podemos extrair com isso. A primeira delas é que Deus pelejará as nossas batalhas e julgará os ímpios. Primeiro princípio que nós aprendemos é que Deus pelejará as nossas batalhas, se estamos nele, se ele está conosco, e ele mesmo julgará os ímpios. Então, você vê nesse salmo o tempo todo um contraponto, um contraste entre o ímpio e o justo, entre aquele que sofre e aquele que é o opressor. E por isso essa primeira lição é tão importante. Deus julgará os ímpios. Ou seja, a Bíblia está colocando aqui que os inimigos tropeçarão. Ou seja, eles serão embaraçados naquela própria artimanha que eles criaram, na própria malícia, a própria maldade deles os atingirá.
A Bíblia também diz que eles serão banidos da presença do Senhor. Ou seja, nós sabemos que em todo ambiente, em todo lugar, existem pessoas maldosas, existem pessoas injustas, existem pessoas manipuladoras, opressoras. E essas pessoas serão banidas da presença de Deus se não se arrependerem, se não se quebrantarem, se continuarem na prática da injustiça, na prática ofensiva, na prática violenta, na prática opressora, tirânica. Deus irá bani-los da presença dele. Eles mesmos tropeçarão nos seus próprios feitos, nas suas próprias maldades. A Bíblia diz que eles terão, os ímpios terão os seus nomes apagados da memória. Ímpio é aquele que quebra a lei. A palavra ímpio é aquele que é o iníquo, é aquele que quebra, que arrebenta, que destrói, né? No sentido de não fazer, de desobedecer alguma lei de Deus. Todos eles que não se arrependerem terão seus nomes apagados da memória. Vocês podem ver, a pessoa ruim, né? A pessoa horrível, a pessoa maldosa, as pessoas apagam aquele episódio, aquela pessoa, aquela situação da memória delas, porque o mal não prevalece. Terceira coisa, a Bíblia diz que dentro desse que Deus pelejará as nossas batalhas e julgará os ímpios, as nações serão repreendidas, né? Ao longo da história bíblica, ao longo da história humana, nós vimos várias nações sendo julgadas por Deus, sendo primeiramente repreendidas, sendo disciplinadas por Deus e sendo julgadas pelo Senhor. Então nós vemos que não é só o individual, mas o coletivo também. Uma nação que promove iniquidade, uma nação contrária aos valores do reino de Deus, uma nação contrária à lei de Deus, aos princípios de Deus, será punida, será julgada por causa do seu pecado. E lá no final da tribulação, profeticamente também, um evento que ainda há de acontecer, é que as nações da terra também serão julgadas no final da tribulação, num grande evento profético chamado Armagedon, onde Jesus voltará na segunda vinda e julgará no vale de Megido as nações que se levantarem contra Israel, as nações que se levantarem contra o Messias prometido a Israel. Então, o tempo todo, durante toda a história, as nações foram julgadas, foram repreendidas por Deus e Deus continua tratando as nações da terra. Os perversos serão lançados no inferno também. A Bíblia fala sobre isso. No Antigo Testamento, o termo inferno aqui seria Sheol, que depois foi traduzido na Bíblia Septuaginta para inferno. Então, os perversos, os maldosos que não se arrependerem, que não se quebrantarem na presença do Senhor, que não abandonarem a maldade, a injustiça, a perversidade, a Bíblia deixa bem claro nesse salmo, serão lançados no inferno, na condenação eterna, no juízo final, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, o Hades, o inferno, o lugar que Deus tem preparado para punir pecadores impenitentes, homens e mulheres que continuam na perversidade, na imoralidade, na coisa errada, na injustiça. Eles cairão nas próprias covas que fizeram contra também as outras pessoas. Todo maldoso, né, tem o mal voltando-se contra si. O mal, ele retorna, né? Se você pratica o mal, se você semeia o mal voltará para você, é o que nós vemos nesse salmo. Ou seja, o homem mau não prevalecerá diante do Senhor. E as nações maldosas serão julgadas pelo nosso Deus. Então tudo isso dentro dessa primeira lição. Deus pelejará as nossas batalhas e julgará os ímpios. Segunda grande lição que nós aprendemos é que Deus será um refúgio para o aflito. Então se você está sofrendo alguma aflição, alguma dificuldade, alguma tribulação, provocada por pessoas maldosas, provocada por pessoas que te perseguem, provocadas por homens e mulheres maldosos, iníquos, injustos, ofensores, Deus será um refúgio para o aflito. Se você está sofrendo com alguma coisa, passando por alguma crise, seja familiar, financeira, emocional, alguma doença, alguma situação que está gerando aflição, dor, sofrimento na sua vida, Deus será um refúgio para o aflito. É a segunda grande lição que nós aprendemos. A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus sustentará a nossa causa e o nosso direito. Se você tem alguma causa na justiça, alguma situação ainda
para se resolver diante dos homens, por mais que homens sejam falhos. Deus sustentará a sua causa, Deus sustentará a sua justiça, o seu direito, porque Deus é o justo juiz. Ainda que homens falham, no mundo espiritual não existe impunidade. Deus é o supremo juiz. Ele julgará todas as coisas. Ele é o justo juiz, é o que diz a Bíblia. A palavra juiz, a palavra julgar, a palavra justiça aparece várias vezes nesse salmo. E aqui nós vemos então um Deus que é justo juiz, que julga todas as coisas, todos os homens, todas as mulheres, todos os seres humanos, todo o universo, a partir do seu trono eterno, trono perpétuo, que dura para sempre. Por isso nós podemos louvar a Ele, pelo livramento que Ele vai nos dar, pela bênção recebida, por tudo aquilo que Deus já tem feito, julgando a nossa causa. Um Deus que julga o mundo com justiça. E é muito interessante que a palavra justiça no inglês, ela tem uma diferenciação, né? São duas palavras. Quando se refere à justiça humana, que não é perfeita, que é falha, que infelizmente às vezes funciona, mas às vezes não funciona, é a palavra justice, né? De justiça humana. E é interessante que quando se refere à justiça ligado a um atributo do caráter de Deus, ligado a Deus, ao ser divino, a palavra já é outra, é a palavra righteousness, como a maioria das virtudes divinas tem a expressão NESS no final. Então, justiça humana, justice, em inglês. E justiça divina é righteousness. Interessante que no português nós não temos essa distinção, mas no inglês nós temos. Quando se refere ao caráter de Deus é righteousness. É uma virtude perfeita, é uma virtude divina. Quando se refere à justiça humana é a palavra justice. E é Deus quem julga o mundo com justiça. Ele é um alto refúgio para os oprimidos, para aqueles que estão sofrendo. Ele não desampara aqueles que o buscam, por isso continue buscando. Olha o que diz Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não vai te desamparar, meu irmão, se você buscar o Senhor de todo o seu coração. Ele se deixará achar por você, Ele trabalhará a seu favor. Agindo Deus, diz a palavra de Deus, quem impedirá? Nenhuma ferramenta, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque você irá buscar o Senhor e Deus não vai te desamparar. Ele não esquece o clamor do aflito. Quando você clama a Ele na aflição, na dor, na dificuldade, no sofrimento, na tribulação, Ele não vai se esquecer de você. Ele vai atender, Ele cuida dos seus filhos, Ele nos levanta das portas da morte, como diz aqui o Salmo, com livramentos de morte, né? Pensa um pouquinho quantas vezes Deus já te livrou da morte. Quantas vezes Deus já deu algum livramento de algum perigo, de alguma tragédia, de alguma situação. E não só isso, esse levanta das portas da morte, que o salmista diz, também se refere à ressurreição. Um dia a morte não prevalecerá contra nós. Se estivermos vivos, seremos arrebatados pelo Senhor Jesus. Se estivermos mortos, as portas da morte não nos destruirão, porque iremos ressuscitar com Ele em glória, em graça, nesse dia glorioso que a palavra de Deus promete em 1 Tessalonicenses, versículo 4, 16 a 17. Essa é a esperança dos aflitos. A esperança dos aflitos jamais será abalada, jamais será frustrada, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida dos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora diante da Tua palavra. Que o Senhor seja a esperança dos aflitos, que o Senhor seja o consolo daqueles que estão sofrendo, que o Senhor os abençoe em todas as suas dificuldades. Destaque um anjo operando milagres, sinais, maravilhas, bênçãos sobrenaturais sobre a vida dos nossos irmãos. Que o Senhor seja com ele, os abençoe, que essa palavra se torne rema, vida, bênção na vida deles. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso Instagram é Instagram @PRGil. O nosso YouTube é youtube.com/Giovanni. E não se esqueça, meus amados, de semear na vida e no ministério do pastor Giovanni e da Sofia Zimmermann na nossa família. Você entra no nosso site, pastorgiovanni.com. Ali tem as nossas contas bancárias e como você pode fazer isso. Um beijo do pastor Giovanni. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você.
Amém e amém. Deus te abençoe. Um lindo dia para você.